Drink Empreendedor. Então tá, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Leandro Beng e Vitória Costa. Já acompanho há muito tempo a história de vocês. Fui colega de faculdade da Vic. Mas eu estava falando para vocês, né? Tenho um propósito de vida que é auxiliar, transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo, de passar essa mensagem, porque eu sei o quanto foi diferente na minha vida, vem sendo, e acredito que é de vocês também. E tem algumas coisas que eu sei, mas eu tô bem curioso para saber da onde que vocês vieram, o que fizeram. Tem muita coisa que a gente vai vendo também que, tipo, desde a infância ali, eu já tinha algumas coisas na personalidade da pessoa de querer transformar a sua vida, de querer fazer algo a mais. E vocês também trabalham com saúde, então tô bem curioso. Eu sou praticante de esporte, ainda não. Ainda não é team bang. Ainda não. Mas quero saber um pouquinho mais de vocês aí, contar um pouquinho da história de vocês. Enfim, casados hoje, né? Agora é Victoria Bang. Agora é de verdade. Então, também acho que é legal a gente falar dos desafios de trabalhar junto. É uma coisa que eu nunca fiz. Então, vocês deve ser um desafio bom de acordar de manhã, de tarde, de noite. Enfim, trabalhando com a pessoa. Mas eu acho que é legal, vocês super se entendem, enfim. Então, me contem um pouquinho mais. Primeiramente, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado pelo convite. Eu sei que é uma correria, né? Vocês Demorou pra gente conseguir, né? Vocês estão com 5 unidades? 7. 7, 2 franquias, né? 5 próprias e 2 franquias. 7 unidades e acharam um tempo na agenda pra vir. Muito obrigado. Obrigado. Então, sejam bem-vindos. Me contem um pouquinho mais aí. Depois a gente vai puxando. Começa aí um pouquinho. Começa. Ele já fez podcast essa semana, tá? Bom, eu sou a Victoria Costa, né? Agora Victoria Bang. Como tu falou, fizemos aí faculdade juntos, né? Sou formada em administração pela PUC, com ênfase em marketing. E acabei a minha carreira aí migrando para a área mais de vendas, né? Então, quando comecei ali a trabalhar de verdade, né? Pós-faculdade, fui para a área comercial. E me encontrei, né? E dentro do que tu falou, assim, realmente, né? Acho que depois a gente começa a fazer links da nossa personalidade, da nossa infância. E descobri que sempre fui vendedora, né? Acabei fazendo esses links, assim. Os meus pais tiveram empresa quando eu era criança. Tiveram loja de bicicleta. E eu tinha 4 anos na época, assim, e lembro que tinha um banco na frente do balcão e eu pegava todas as coisas da loja e fazia as pessoas comprar comigo ali antes de entrar, assim, na loja com 4 anos. Eu sempre fui bem desenrolada, assim, né? Então, a minha mãe, eu atendia telefone, atendia no balcão, já bem novinha, assim. Então, sempre tive essa personalidade, assim, bem de vendas mesmo, né? Depois eu fui bailarina por muitos anos, lembro que vendia ingresso pra tudo, assim, vendia bastante ingresso pras coisas. Depois trabalhei um pouco com festa, né, aquela época de adolescência ali, todo mundo vira promoter, né? Eu segui. Tu seguiu? Eu fui seguindo. Então as minhas listas também bombavam ali, então sempre fui muito, muito vendedora. Depois acabei indo pra Stone, que é das máquinas de cartão, né? E fui para trabalhar em vendas. Na época foi um grande desafio, foi quando a Stone abriu a operação aqui no Rio Grande do Sul. Então, na época, ninguém conhecia, né? Então, foi aquela escola da vida mesmo, né? De porta em porta, batendo ali, né? Hoje, do outro lado do balcão, né? Ali, como empresário, eu vejo o quanto é chato a pessoa vir ali te oferecer máquina de cartão. Toda semana. Exatamente. A gente nunca quer atender essa pessoa, né? Então, hoje, acabo tendo também essa empatia, né? De ver ali aquele outro lado. Mas a Stone, pra mim, foi uma escola, assim. Eu, em 1 ano e meio, trabalhei com vendas em Gravataí, né? Então, desbravei ali por tudo, né? Sempre fui muito obstinada, assim, na questão da meta, da venda, do resultado, né? Então, isso me trouxe uma grande escola. Depois, fui promovida, fui tocar a operação de Bento, da Stone, né? Então, acredito que isso tudo me preparou, né? Pra ser empresária hoje, porque a Stone é bem diferente, assim, né? Tem essa vibe meio Google, assim. Então, realmente, tu é um empreendedor dentro da empresa, né? Então, eu tocava toda aquela operação lá. Desde comprar o papel higiênico do banheiro, chamar a faxineira, até gerir toda aquela base de clientes, né? É bom, né? Porque é Exato, o dia a dia do empreendedor. Né? Exatamente. Mas então tinha uma liberdade gigante na história. Gigante, assim, fazia uma liberdade e uma cobrança. Sim. Meta sempre Nunca vem. é, né? Então, mas foi bem legal, assim, peguei uma operação falida, digamos assim, né? Aquele líder tava saindo porque não tava entregando. Uhum. E quando eu saí da Stone, a gente tava, tipo, em 2º lugar da regional, assim. Então, foi bem legal. Né, consegui implantar aquela cultura de... Eu lembro que quando eu cheguei lá, o
o líder que tava saindo, né, ele falou assim pra mim, não, aqui a gente não bate meta faz meses. E eu fiquei tipo assim, meu Deus. Tranquilo. Bem tranquilo. E eu sempre fui, assim, vida louca, né? Exatamente, assim. O Leandro sabe, né? Eu era maluca, assim. Eu fui... A Stone, na época, tinha, assim, 3 mil vendedores. Eu fui 2 vezes melhor do Brasil, assim. Tipo, eu era retardada, sabe? Eu trabalhava sábado de noite. Eu sempre fui muito, assim, obstinada do resultado, sabe? Então... As histórias se repetem, né? Não adianta, tipo... Fazendo uma crítica à geração de agora, tipo, acha que com a internet da noite pro dia, o cara... Tipo, viralizou um vídeo. Não, mas o cara gravou 1000 vídeos, 2000 vídeos. Exatamente. Sem podcast, tipo assim, não é da noite pro dia, não né? É. Tipo, tu tem que botar a hora e ser obstinado, né? Então, tipo, em tudo que tu faz. E daí eu cheguei lá, assim, com essa fome, né? Que daí eu já vinha... Porque eles me botaram pra lá justamente porque eu era uma pessoa que vencia ali no que eu fazia, né? Não foi por nada. Então, eu cheguei lá, assim, toquei, enlouqueci, assim, também. E daí, na época, daí o Leandro vai contar a história dele, onde a gente se cruza, né? Mas daí eu saí da Stone pra gente empreender junto, assim. Mas foi realmente uma grande escola, né? Hoje me considero uma especialista em vendas, né? Toco muito dessa operação comercial da nossa empresa, né? Toco a galera pra vender. E acho que essa cultura de vendas a gente trouxe, né, pra nossa empresa. E foi o que fez a gente virar a chave no mercado como um todo, assim, né? Que a gente opera. Sim, porque tudo, né? Não adianta ter a melhor história, o melhor produto, o melhor serviço, se tu não vender. Exatamente, vai ser só uma ideia, vai ser só algo isso legal. A gente ensina hoje, né? A gente tem as consultorias para outros estúdios de Muay Thai, né? E é exatamente isso, assim, a virada de chave é que eles não têm essa visão de empresa, de que, cara, tu precisa vender, não é uma equipe, né? Que tu tem os teus aluninhos ali, a conta não fecha, Sim, né? tudo bem se dá bem com os alunos. Sim, claro, tem que ter. Exatamente. Sim, mas tu falou que tinha empresa de bicicleta, família antes. Isso. E foi esse negócio a vida inteira da família, não? Não, daí deu tudo errado, assim. Foi uma história meio... Até essa questão da família também é... Acaba que eu cresci, né, nesse ambiente de empresa, mas meio que veio na contramão, assim, né? Então, não deu muito certo ali o negócio dos meus pais, né? Mas mais questão de relacionamento. Até legal que depois a gente repete a história de uma forma diferente, né? Com essa oportunidade de reescrever essa história, né? Mas foi... Começa dentro disso. Eu não tenho nada de empreendedor na família. Nada. No começo, meu pai é funcionário público aposentado, ele falava, tu é maluco, faz concurso. Daí até fiz, né? Quando eu tinha 18 anos, passei num concurso, 18, 19, tava quase me formando na faculdade, daí eu olhei, não vou fazer isso a vida inteira. E daí, enfim, daí meu pai... Tem que ter perfil, né? Olhou assim, daí, mas hoje sempre apoiou, assim, então não... Porque tem alguns que... Família, normalmente, que... não, cara, concurso público, ou sei lá, um trabalho a vida inteira. Quando tu fala empreender, meio que assusta. Mas meus pais sempre me apoiaram, mas nunca teve dentro de casa. Então... Mas hoje em dia, tipo, eles não questionam nada, assim, né? Sempre Agora apoiam. já deu certo, né? Não, tava no começo. Tem coisa pra fazer ainda. Mas é isso, de Porto Alegre também. Porto Alegre. Tá, depois eu faço umas perguntas a mais. Boa. Bom, eu tava falando pra Vicky, né? Ter que ir lá contar tudo de novo. Essa semana teve... Não, é que a gente já participou de vários, né? Muitos podcasts, daí sempre, às vezes sempre vira o mesmo assunto, né? Aí agora eu tô tentando, antes eu gostava de falar e tal, mas agora eu tô tentando que dar uma resumida. Não, isso aí vai... 7 academia, daí tem que 3 dias de podcast. Mas eu também, tipo, vim de uma família que nem a tua, assim, do concurso público, né? O meu pai... Minha madrasta também é concursada e tal. Minha mãe sempre foi doméstica, mas eu nunca... A gente não tem, assim, na família, assim, empreendedores, empresários, assim, né? Veio, acho que, sei lá, meus primórdios, só pode, nessa veia. E aí, quando eu comecei a lutar, né, competir, eu via que o Muay Thai, ele era muito carente, assim, né? De empreendedores, de pessoas que faziam um movimento de, transformar aquilo em algo maior, né? Quando eu comecei era por hobby mesmo, que nem jogar um futebol ali, uma peladinha no final de semana. Então o Muay Thai não era levado a sério nem pelas pessoas que estavam naquele meio e nem por mim, porque eu achava aquilo ali, tipo assim, isso aqui é uma bagunça, né? E aí eu comecei a dar aula em 2015 e ali eu vi que dava para fazer algo diferente, de trazer o Muay Thai para pessoas que não, cara, que querem ali só dar uma desopilada, não quer lutar, não quer competir. Comecei a dar aula na Restinga, onde eu nasci, e ali eu
criei a minha primeira turminha lá e aquilo... Eu falei, pô, vou levar isso aqui pra minha vida. E comecei a trabalhar somente com Muay Thai. Tive também aqueles pô, o que tu tá fazendo aí? O que tu quer lutar? Normal. O que tu quer, pô, ficar brincando de lutinha em academia, não sei o que e tal, só quer pegar mulher, né? Então eu sempre tive esses, né, essas negativas, digamos assim. Às vezes era pra proteger, né? Porque a família acha que o cara tá quebrando a cara, né? Eu quebrei a cara várias vezes, então a família não queria ver eu quebrar a cara. Mas é sobre isso, né? Tipo... Mas é uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno, assim, de luta, de ver filme de luta. Meu pai assistia, então eu curtia muito isso, sempre gostei. E quando eu comecei a praticar, aquilo transformou num amor, assim, uma parada que eu não sei nem explicar, assim, né? Tanto lutando quanto dando aula. Dando aula, então, tipo, é mais gratificante para mim do que ser um empresário. Hoje eu poderia tranquilamente parar tudo que eu tô fazendo e fechar todas as minhas academias que eu ia continuar dando aula, ia continuar ganhando a minha grana e fazendo o que eu mais amo fazer, que é dar aula. Legal. Então eu comecei a empreender nessa parte, tipo, trazer para pessoas normais, né, que não quer lutar, um produto, digamos, entre aspas, que é transformador, assim. Sim, democratizou o Muay Thai, assim. Exatamente. Não é o cara que quer competir, quer lutar. Cara, não, entendeu? Tu não quer ir lá tomar um soco na cara, quebrar o teu nariz e vir aqui no podcast todo roxo. Todo roxo, entendeu? Nem eu quero mais isso pra minha vida, tu imagina... Já teve essa fase. Já tive a minha fase, entendeu? A testa dele é toda rasgada, não deixa ver. Minha cara tá bem amassada. Então, acho que já tá bom, né? Agora vamos ganhar um dinheiro com esse negócio. E aí eu comecei a ver que tinha outros meios, né? Comecei a dar aula numa academia que era mais feminina, assim, e tal. E ali eu comecei a conhecer uma classe um pouco mais alta. Vi que, pô, cara, dá pra nós divulgar esse esporte pra outras pessoas mais com poder aquisitivo maior. Sim. Né? Então, as pessoas de um poder aquisitivo maior estavam gostando daquilo dali e eu, tipo assim, pô... Porque sempre foi muito periférico, assim, o Muay Thai, né? Muay Thai, né? Sempre foi muito periférico, né? Muito negócio, tipo, o cara quer ir lá... Os melhores atletas hoje do Muay Thai vêm da vila. Sim. Entendeu? É o cara que, tipo assim... Pô, meu irmão... Aprendeu outras coisas da vida. Entendeu? Tipo assim, aquilo dali não é nada. Largar na mão é descontar todas as raivas que eu tenho na vida dos meus... Sim. Sabe? É um refúgio pra quem é da vila mesmo. É um refúgio. Pra mim foi... todos os nossos colaboradores, todos os nossos atletas que tem hoje na academia, todos são da vila, vieram da vila. E aquilo ali é o refúgio dele. E hoje a gente consegue proporcionar pra eles um trampo legal que eles gostam de fazer. E aquilo que eu não tive quando eu lutava, né? Sim, mas tu falando, eu fiquei pensando, tipo, a importância de, tipo, sair do teu ambiente pra ver e abrir essa mentalidade de, tipo, cara, pô, tem gente que paga por isso, mas tem, tipo... Porque senão a gente fica só no nosso mundo e a gente acha, o ticket é esse. Não, mas tem pessoas que podem investir mais nesse esporte. Se eu não posso pagar, ninguém pode, né? Tipo isso. Exato, só quando tu sai de casa, teoricamente, tu começa a ver outras coisas e tu... Ó, tem uma luz aqui no fim do túnel. E o próprio meio do Muay Thai mudou quando a gente começou esse negócio, né? A galera no começo tinha preconceito, falava, lá no Bang não existe Muay Thai, porque lá Eles diziam que ele dava aula de Zumba Thai. Zumba Thai e tal. Só que, né, no ringue eu sempre na minha cara eu nunca falava. Sempre por trás. Sempre por trás, né? A coragem é pra poucos, né? E aí, cara, só que daí a gente furou essa bolha e as próprias pessoas que hoje, que antigamente nos criticavam, hoje fazem a mesma coisa, estão abrindo seus estúdios, às vezes pedem uma ajuda pra nós, entendeu? Então, a galera começou a ver assim, cara, a gente precisa, pro nosso esporte crescer, a gente precisa de pessoas. E não pessoas que querem só lutar, pessoas que querem assistir nós lutar, né? Então, hoje, por exemplo, quando um atleta meu vai lutar, ou qualquer um dos meninos vão lutar, é tipo assim, 120 pessoas que a gente leva que nunca viu uma luta real assim na frente. Tanto que tem pessoas que chegam lá e acham que aquilo ali é combinado. pra ter uma noção do que, tipo assim, da realidade das pessoas não conhecer o negócio. Então chegam lá, olham aquilo ali, pá, tipo, pô, vê que é legal, é um entretenimento bacana. E aí a gente começou a furar essa bolha e hoje, cara, hoje o Brasil inteiro, não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro, a galera abrindo estúdio, a galera dando aula de personal pra famosos,
a galera furou a bolha mesmo. Verdade, eu vejo mais mesmo. Não vi Demais, cara, demais. É um esporte que hoje tá aí até no meio do funk, entendeu? Assim, pô, tu vê ali o Kai Black, por exemplo. O moleque era bebida, droga e, tipo, balada. E, mudou o corpo dele, mudou a autoestima dele. Isso influencia muito pra molecada também. Então, a molecada que hoje via aquele cara, aquele artista como o cara... Pô, é legal é legal fumar maconha, é legal beber. Hoje já vê o cara praticando um boxe, praticando uma luta, ou até uma influencer mesmo. Pô, aquilo dali, tipo, traz a pessoa pra saúde, né? E não só pra nós, mas pra todo mundo, né? Hoje respinga pra muita gente. Eu sempre cito uma luta que teve do Whindersson. Pô, o Whindersson, ele entrou pra luta, se transformou ali, tanto que, tipo, teve vários momentos que ele... Né, meio que esqueceu a depressão e tal, através da luta, né? Lutou, fez aquela luta com o Popó, cara, naquela semana era muita gente chamando na nossa academia. Sim. Tá entendendo? É todo um movimento. É um movimento, sabe? E eu sempre digo assim, é um esporte que ele não é um esporte que enjoa, sabe? Eu não vejo o Muay Thai ou o boxe, assim, que a galera tá fazendo agora e tal, como uma moda. Que é uma moda que, daqui a um pouco passa, né? Tem esportes que, infelizmente, ele começa numa alta e ele vai caindo, daqui a um pouco ele já é esquecido. Mas eu acho que a luta em si, ela é transformadora na vida das pessoas, assim, né? Ele até pode ter momentos que tá mais em alta, mais em baixa, que isso vai variar, né? Porque tem... Com certeza. Tem o esporte da moda. Agora a galera tá correndo muito. Exato, correndo. Tipo, era crossfit, era não sei o quê. Então, tipo, tem alguns momentos, mas não vai deixar de existir. Né? Não. O legal é que ela se mantém assim, né? Como a escola. Mas o importante, eu sempre falo, o importante é praticar um esporte, entendeu? Depende se é luta, corrida, crossfit, a pessoa tá ativa, né? Em 2020 a gente abriu... Eu dava aula de personal, né? Dava aula de personal em condomínios, assim, tipo, como eu conheci... Muita gente no meio dessa academia ali. Quando eu saí dessa academia, eu comecei a divulgar minhas aulas de personal e comecei a dar aula de personal em condomínios. Então, eu era um motoboy de Muay Thai, né? Eu passava o tempo todo, Zona Sul, Zona Norte, atendendo um monte de gente. Acidentado, passava o tempo todo acidentado. Aí me acidentei várias vezes. Então, eu já tava correndo um risco de vida, né? Pô. Então, eu precisava, falei, pô, cara, eu preciso ter um lugar, um espaço onde eu centralize meus alunos, né? E aí veio a oportunidade de a gente, através de uma aluna nossa, que era a Rafa, até que fazia o podcast com ela. Boa. Ela era minha aluna e ela tinha um espaço na estética dela atrás. E aí eu cheguei lá um dia pra dar aula pra ela e eu falei, pô, cara, qual é que é desse espaço? E aí, tá de bobeira? Não, me deu um arrepio na hora quando eu entrei, assim, né? Isso do arrepio é muito, né? Tipo, sabe quando tu sente? Tu é empreendedor, tu sente, tu entra assim... Vai olhar uma loja, é aqui. Isso é uma coisa que não tem como explicar, né? Tipo, é muito feeling. Tipo, pode pensar, passa X pessoas aqui, não sei o que, é bonito. Tá, mas quando arrepia, não tem. Mas não é estudo demográfico, nada. Não, e pra tu ver, né? Tipo, eu podia ter um pensamento meio tipo, pô, mas nos fundos de uma... Era uma estética, mas tipo, era uma casa, né? Pô, cara, será que a galera vai vir e tal? O cara fica na dúvida, mas eu, pô, dá um peitaço. Daí eu falei pra ela, vamos testar até... Era novembro de 2019, eu falei, vamos testar até janeiro. Se meus alunos e minhas alunas ficar de boa de se deslocar até aqui, eu alugo de vocês. E até então, até fechar esse período, eu não cobro nada das aulas dela e da mãe dela, né? Janeiro, aí mandei umas mensagens pra galera, fiz uma pesquisa, tipo, cara, sei lá, 5, 6 alunas não poderiam se deslocar, mas eu continuei atendendo elas normal, continuei atendendo em algumas academias também. E eu falei, pô, vou ir testando aqui, e aí em março eu faço uma inauguração, né? Aí eu fiz a inauguração dia 7 de março de 2020. Não foi bem na pandemia? E dia 14 fechou tudo. E dia 14 fechou tudo, assim, tipo... Pra te ter uma ideia, nós parcelamos o chopp da inauguração em 5 vezes. Pra te ter noção do quanto sem dinheiro nós estávamos. Sim. Não, que horror. Aí, tipo, eu já vinha meio... de muitos altos e baixos, né? Tipo, às vezes era... Porque o personal é o seguinte, o personal, ele tá ganhando uma grana aqui legal, tem meses bons, mas tem meses que cai aluno... Aí, daí, tipo, tem meses que o aluno chega pra ti, esse mês eu não vou fazer, então te pega desprevenido. Sim, e pra tu te organizar com isso, né? É muito vocês, a
com certeza estão muito mais organizados hoje, né? Mas eu vejo onde eu treino que, tipo, o X da questão é fechar o ano, né, da pessoa ali, né? Quando tu tem que daí tu sabe que tu tem uma recorrência de X reais por mês. Mas no personal é difícil. É bem complicado. O cara pode ficar doente, viajar e tal, ele vai cancelar. E também se tu te aperta, assim, de dinheiro, a primeira coisa que tu vai parar é isso, né? Não, tipo assim, era meses que tu ganhava 6 mil e outros meses 700 reais. Sim. Era nessa pegada. Muito... Entendeu? Aí, tipo assim, muito. aí o cara faz um monte de conta ali, aí, tipo, contando com a grana, daqui a pouco não vem. E na correria tu não consegue ficar controlando finança, mano. Então é um cara mais técnico, né? Eu só chegava em casa, e capotava, entendeu? E ali, daí cheguei no momento, falei, vou desistir desse negócio. Daí ela tava na Stone, né? Falei, mano, vou largar esse Muay Thai de mão. Eu já tava me incomodando com questão de competição, porque o mundo competitivo é bem pesado, assim, Tenso. né? Tenso, né? Então era uma... Já competia há tempos, assim. Eu não era... Na época, eu tinha parado de lutar já. Eu só tava dando aula. Mas eu tinha um canal que eu transmitia luta e fazia entrevista com atleta e Tudo tal. Muay Thai também. Tudo Muay Thai. Só que eu já tava de saco cheio da galera, assim, sabe? Do pessoal que envolve o meio, assim. A galera do Muay Thai tem um ego muito elevado, assim, sabe? Tipo, é complicado. E aí eu já tava meio de saco cheio daquilo dali. Eu falei, daí cheguei pra ela assim, falei, não tô acreditando que tá acontecendo isso. Abri meu negócio agora e lockdown. Eu nunca tinha ouvido nem essa palavra, lockdown. Nem sabia o que era. Tá ligado? Tipo assim, daí quem me ergueu foi a Vicky. Tipo assim, ela pegou e falou, vamos fazer. É o que tu sabe fazer. Tá todo mundo, não é só tu, tá todo mundo na merda, digamos assim, né? Imagina, ela falou, imagina tu que é pequeno, imagina essas academias que são grandes, esses empreendedores. Sim, como é que vai manter todos? E aí ela me deu aquele acordão, assim, né, que a gente precisa, né? Se é outra pessoa, ele diz, isso aí mesmo, vai lá fora. E aí ela, veio junto comigo, e aí eu falei, não, vou continuar. Daí fiz umas... Eu lembro que eu tinha um cadastro no iFood, né? E aí comecei a fazer iFood. Como motoboy. E cara, eu pensei que aquilo ia me afetar, mas acabou que eu aproveitei a oportunidade naquele momento, entendeu? E as minhas alunas não deixaram de pagar, porque eu continuei atendendo elas online, né? Teve uma vez que tipo assim, gurias, não vamos continuar e tal. Aí eu mandava no grupo, né? E aí um dia uma aluna mandou, pessoal, mandou o comprovante do Pix, assim, da mensalidade, falou, olha, não vamos deixar ele na mão, assim como ele não tá nos deixando, né? Tipo assim, ele podia parar, nem dar bola pra nós, o cara tá aí atendendo sem nem falar que vai cobrar. E aí nisso a galera começou todo a pagar, assim, todo mundo pagou e tal. Sim. E eu fazendo o iFood, e só que aquilo fez com que o quê? As pessoas começassem a procurar estúdios menores. Quando voltou, né? Quando começou a voltar ali, foi voltou em um ano crítico, assim, né? Voltou em abril, mais ou menos ali, começou a flexibilizar algo para alguns negócios, né? A academia podia abrir para uma pessoa por vez. Sim. Só que aconteceu, cara. Academia de rede, essa academia grande, não ia abrir para uma pessoa. Não. Os caras se manteram fechados. Daí os pequenos que começaram a crescer, entendeu? Pior. E aí, estúdio de luta, estúdio de pilates, de funcional. A galera já queria uma coisa mais exclusiva. Então, aí foi a oportunidade que eu tive de crescer, entendeu? Aí, cara, eu trabalhava lá feliz, né? Tava atendendo, podia trabalhar. É o que tu gosta de fazer, né? A Vicky tava de home office, dela ficava lá no escritóriozinho que eu tinha no estúdio lá. E ela via eu fazendo aquilo ali, só que ela tava numa tensão ferrada lá da Stone, né? Não conseguia vender e tal. Imagina, tudo fechado, a gente tinha que vender máquina de cartão por telefone, ligar pra pessoa. Bater na porta de um restaurante. Não, daí tinha que ligar, imagina, a gente, tipo, oi, tudo bem? Tem então, como... tipo, mandava uma merda, né? E daí era meta, pressão, e eu querendo morrer lá dentro daquela salinha e ele... E agora vocês conseguem ver o outro lado, né? Porque, tipo, a gente recebe ligação o dia inteiro. Imagina. Chega uma hora que, cara, não... Nem atende. Hoje de manhã, tem uns números aleatórios que ligam, não atende, mas o mesmo número ele ligou 3 vezes. Era uma entrega no restaurante que não tava conseguindo entregar. Atendi. Mas normalmente não chega em mim, né? Mas às vezes
tipo, chegam no telefone do cara. Mas porque senão é o dia inteiro, né? Ligam... Sim, nem atende. Não sei, deve ser 50 vezes no dia que ligam pro cara. É uma loucura. Não tem como vender assim. Não, e daí era uma pressão. Hoje em dia, no telemarketing nem existe mais. Não. Cara, ninguém nem atende mais telefone. Eu acho que só bota um robozinho agora, né? A tendência Não, e ali também, a própria sim. empresa não sabia como fazer, né? Imagina, todo mundo sempre foi vendedor de porta em porta. Daí, do nada, tinha que começar. Eles tinham que, né? A empresa tinha que continuar girando. Então, a gente tinha que aprender a vender por telefone. Daí, eu, como líder, tinha que fazer a minha galera vender, bater meta. Tu tinha que aprender E era e fazer... Exato, e era todo dia, final do dia tinha reunião pra... Tipo assim, eu tinha na época, acho que 3 vendedores, porque daí metade da equipe foi mandada embora. Eu tinha 3 vendedores e eu tinha que entregar 3 vendas por dia. Tipo assim, era bizarro. E daí eu, atucanada lá dentro daquele... Daí eu comecei a ir com ele pro estúdio, porque em casa eu trabalhava virado pra uma parede, eu tava ficando quase louca, né? Olhando aquela parede branca. Solos, o dia. Daí eu comecei a ir com ele, daí eu naquela... angustiada ali, vendo ele dançando, coisa, se divertindo ali, eu... não é bem isso, sabe? Sim. Comecei a ver que... Porque eu sempre, tipo, eu amava, assim, muito o que eu fazia, né? Mas comecei a ver que, cara, acho que eu não tô mais feliz aqui, sabe? Aí foi quando abriu os olhos. Tá, mas essa primeira, então, foi em 19, 20 ali, que Isso. foi... Que era um estúdio... Por causa da estética ali. Isso, que daí era só ele, né? Mas tudo é próximo, né? Tudo próximo. Tudo... A gente, tipo, só atravessou a rua praticamente, né? Era numa ruazinha, assim, daí a gente conseguiu a primeira sala, né? Que daí é quando a Vicky veio ser minha sócia. Foi uma academia que fechou na pandemia, né? Já era uma academia Era ali uma academia sala. ali, daí um dia eu fui comprar um Red Bull e aí já tava uma placa de aluga-se lá. Eu falei, Aí eu me lembro que eu não levei o celular, né? Eu sou tri ruim pra decorar número. Aí eu fui falando o número até chegar nela, né? Mano, liga esse número aí, 95. Vamos ver. Vamos ver quanto é que o aluguel, tipo, sim, era R$800 a mais do que eu pagava na salinha. Pô. Daí... E ele já tava, na época, tipo, com 70 alunos no estúdiozinho. Caramba. Já tava, tipo, estourado. Assim. Não tinha, cabia mais não ninguém. tinha, a galera já tava assim, Bang, tu vai ter que mudar porque não tem mais horário. E era só tu dando aula. Só eu dando aula. Das 7 da manhã até as 9 da noite, cara. Tipo, era... Eu dormia no estúdio. Ele dormia lá, porque daí eu tava em Bento, né? Depois eu voltei pra Bento. Daí a gente morava em Gravataí. Daí a gente morava na casa da mãe dela. Daí eu falei, porra, cara, eu vou ter que acordar às 5 da manhã pra vir todo dia aqui. Daí eu comprei um colchão inflável, irmão. Botei ali. Quanto tempo tu ia perder com isso? Aí as gurias que me acordavam de manhã. Tinha 2 assim que era o seguinte, cara. Uma vez caiu num temporal, assim, árvore caída, escuro. Não dava pra enxergar nada Elas lá. Bang vai ter aula. Eu falei, vocês estão de sacanagem. Tá brincando. Mas de sacanagem, deixa eu dormir. Mas era legal, assim, sabe que eu tenho ontem eu postei, né, uma foto do estúdio antigo, assim, mas eu lembro que eu fiquei 7 meses ali, né, mas eu tenho saudade daquilo ali até hoje, assim, sabe? Um dia que eu ficar milionário, eu vou comprar aquela casa e eu vou deixar o estúdio lá só pra eu ter uma nostalgia, tá ligado? Faz parte da história. Né? Mas assim, todo dia eu terminava ali o expediente ali, começava a limpar o tatame assim com um negócio assim, cara, isso aqui vai vingar. Sabe? Tipo, agora chegou a minha vez, entendeu? Aí essa energia é o que faz diferença. Foi ali, tipo assim, eu pensava, eu sofri pra chegar aqui, entendeu? E foi sofrimento mesmo, assim, de trampo e tal, e altos e baixos. E quando eu tava ali dentro, assim, eu falei, não, agora ninguém me segura mais. E aí, daí veio a sala, né? Aí a Vicky lá decepcionada, mal, já quase entrando em depressão por causa da Stone. Isso em 20. Era no meio da pandemia. Isso era ali, agosto, mais ou menos, de 2020. Não. Sim, a gente abriu em outubro. Não. Isso aí era... Vai ser discutindo. A gente começou a reforma em julho. no podcast. A gente começou a... Como é trabalhar em casal. Não, a gente começou a reforma em julho. Isso aí era, sei lá, maio, junho. Sim. Aí ia sair, né? Cheia de espinha na cara e louca. A minha cara saía bolas, assim, de tanto estresse. Aí um dia, eu tri alegre ali no meu trampo, né? Querendo almoçar e tal. Eu saí e começo a chorar. Sim. Aí, só que lembra aquele empurrão que eu dei, que ela me deu, né? E eu dei o mesmo empurrão nela, só que o meu jeito é mais bruto, né? Sim. O meu é mais... Agora o meu o meu é meio poucas ideias, né? Eu saí chorando da sala e ele assim, tá chorando por quê? O que tu vai fazer? Tá todo mundo fudido, vai ser Aí só que ela ficou naquilo dali, daí um dia eu peguei, daí veio esse negócio da sala.
Daí eu fui falando o número pra ela, daí eu falei pra ela assim, ó... Dá pra nós meter... Dá pra eu meter os pés. Uhum. Falei pra ela, dá pra eu meter os pés sozinho. Mas vai ser muito melhor que contigo, né? Vai ser melhor contigo do que sozinho, porque vai juntar eu bom no marketing, tudo bom no comercial, é a liga certa. Aí já mostrei os números que eu já tava ganhando ali naquela época, tipo, pô, tava com um estúdiozinho, já tava com... Eu nem sabia quanto eu tava ganhando, era só trabalhar, receber e pagar conta, né? Porque dívida é o que eu mais tinha na época. E aí eu falei pra ela, olha, se tu vir junto, a gente vai fazer um negócio surreal, né? Legal. Aí ligamos ali pro proprietário e tal, da sala. Fomos lá olhar, só que tipo assim, era uma academia de ferreiro, né? Tipo assim, Aí, uma academia há 10 anos, tava tipo podre, né? Assim, podre, destruída a sala. Até chiclé na janela. E a gente tem, tipo, R$0, né? Sim. A gente É só um sonho. dependia de uma graninha que ela ia te ganhar lá se ela saísse do emprego dela lá e... Tua clientela, tu não podia deixar daquele jeito. Não, aí eu... Porque já tinha feito bonitinho ali o Aí estúdio, eu né? olhei Por mais que assim, fosse falei, simples. mas jamais vou botar meus alunos aqui. Uhum. Aí tá, daí eu falei pro dono do coisa, falei, olha só, Rafael, não tem como, cara, tá muita coisa pra fazer, eu não tenho essa grana pra fazer essa reforma. E vai levar tempo e tal, vou ter que ver outro espaço. Daí ele, não, vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou aí, eu vou pedir pra ele limpar mais, dar um ar diferente pra vocês, porque tava muito feio mesmo. Porque além das paradas feias da estrutura da sala, ainda tava os equipamentos do cara lá. Sim. Não, e o cara indo embora, imagina a academia fechando e tava Não, eu puto, fiquei mais né? bravo porque eu pensei que eu pensei que o cara era o dono. Na academia. Eu pensei que o cara era o dono da sala e o cara nem cagou pra nós. Eu falei, pô, esse cara quer alugar o bagulho, nem... Não tá querendo. Aí Era o ela... cara que tava indo embora, imagina, coitado. Aí... Sim, imagina a cabeça do cara. Sim. Aí no outro sábado o cara veio, já tava mais limpa a sala, daí a gente começou a negociar, né? Daí ele falou, não, vou fazer o seguinte, ó. Vou dar o tempo que vocês precisar pra você reformar, porque a gente só conseguia fazer obra no final de semana. Daí ela vinha de Bento e eu não tinha aula pra dar, né? E nós mesmos botávamos a mão. Nós pintamos, fizemos, a gente não fez o grafite na parede, não colocou os espelhos e aí O cara não sabe fazer, né? O resto nós colocamos a mão. Aí todo final de semana a gente ia lá e fazia. Sim. E aí a gente começou a pagar o aluguel mesmo, tipo, em 2021, assim, né? O cara deu um arregão pra nós, a full, assim. E aí a gente fechou o ano ali de 2020 com 200 alunos. A gente abriu em outubro com os 70 alunos que ele tinha e em janeiro nós tínhamos 200 alunos já. Sim, que daí era já quando tava baixando a pandemia. Já tava liberado. Já mais tá, ou menos. Na verdade, assim, já tinha acho que passado. parou mesmo em 2022. Em fevereiro teve a bandeira preta, né? Que daí também... Foi em março, daí o lockdown de novo, isso, né? Porque a gente abriu o bar em abril. Porque tava pronto em fevereiro, daí deu lockdown de novo e daí liberaram em abril. Que daí nós... em formato de distanciamento, máscara, uma encheção de saco. Pra nós foi assim também, que daí janeiro ali a gente já tava bombando, né? Daí o Leandro retardado, nós na praia no final do ano, ele assim, vamos abrir outra? Daí eu mais retardada ainda, vamos! Bora. E daí ele assim, mas tem que ser na Nilo. Porque assim, uma coisa que é bem legal assim, né, que eu acredito também que é algo muito que nos move, ele tem um propósito muito forte com o esporte, né? Então assim, essa questão de tipo, cara, levar o esporte em outro patamar e tal. Então ele sempre teve isso e tipo, a Nilo, né, a gente que é de Porto Alegre sabe que é um outro nível, né? Então ele queria que fosse numa rua ali top, né, que a gente levasse pra outro público. Então a gente voltou da praia, começou a olhar, achamos uma sala na Nilo. E começamos ali a reformar e tal. E daí a nossa ideia era inaugurar, era ali Mas tem ainda, não? Não, essa a gente Sabe o mudou. McDonald's? Sim. Do lado do Mac ali. Tem aquele coisa, tem aquele do Mac, aí tem outra galeria onde tem os bancos ali, era... Era ali naquela, daí hoje a gente mudou ela pra Anitta, né? Mas na época ali, daí a gente começou com tudo a reforma, a gente sempre faz em segredo, né? E daí nós ia inaugurar dia 8 de março. 8 de março, fechou Faz tudo. a obra em segredo, mas aí Isso. vai lançar... Não, só lança no dia, tipo, chegamos. E daí, até hoje a gente faz assim. Legal. E daí no dia que nós ia abrir, lockdown, segunda onda. Só que assim, naquela época do primeiro lockdown, era uma salinha ali, ele atendendo sozinho, né? Depois, quando a gente foi na Nilo, na época nós pagava, acho que assim, R$1.600 de aluguel lá na Avenida do Forte, na nossa primeira sala.
E daí nós fomos simplesmente pra um aluguel de 15 mil reais. Tipo, retardado total, assim. Esses dias a gente tava contando essa história. Não, tem. Não, a coisa não vai. É assim que vai, Tem né? um toque de um pouco de Uma loucura. O empreendedor é esse cara. Se tu ficar, planejar... Não Cenário perfeito, lugar perfeito. Existe. Com a Não grana, vai. não tem. Pra mim não existe Mas ter sabe que que eu ficar mudei planejando isso. demais. Eu mudei isso trabalhando. Tipo, na faculdade, tipo, é que a faculdade É o não te contrário, ensina a né? entender. É. Te ensina, como o cenário perfeito, sócio perfeito, Plano dinheiro. de negócio. Nunca vai ter. Nunca vai tem existir isso. 100%. Tem como. Então tem que ter esses peitaços, tem que ter. Tipo, e as histórias se repetem cada vez mais, eu vejo isso. E daí daí beleza, ficamos ali 2 semanas fechado com a loja pronta. Quando inaugurou, foi loucura, assim. No dia a gente tomou 16 denúncias, porque nós abrimos, daí quando foi o dia que domingo liberou, que segunda podia abrir. E nós com 50 negros lá dentro da academia. Num dia depois do negócio. Olha, Loucurada, foi imaginou todo que ia ser daquele mundo. jeito? sim. E daí, pensa, né? Daí já é um bairro mais cri-cri, né? De outro público. A galera ia lá, olhava aquele negócio e pum, vá denúncia, assim. Na época, um amigo nosso que trabalhava na prefeitura falou assim, cara, vocês tomaram 16 denúncias Tem aqui. que fazer uma coisa. Tipo, tem como vocês pararem. E aquele dia, nós chegamos em casa, assim, exaustos, sabe? Foi uma pressão louca, Mas a assim. importância de vocês estarem ali, né? Que daí tu sabe exatamente o que tá acontecendo. Sim, é. Não tá E na época ali era só nós, né? Nós tocava a operação das 6 da manhã às 9 da noite, assim. Eu parei de dar aula mesmo, foi em 2022. É. E vocês... Tu não dá mais aula hoje? Hoje eu Ou algumas, dou- assim... Os atletas, eu cuido da preparação dos atletas e dou aula só no sábado, assim, né? E quando a Daí gente é vai um abrir uma aulão. franquia, daí a gente... Que daí precisa. Daí ele Tu fica também tem mais. que treinar os próximos Aham. professores. É. Mas eu vejo que tu é um cara mais totalmente técnico, que gosta de botar a mão na massa, cuidar do marketing, digamos assim, e tu mais administrativo, financeiro. Daí eu cuido mais Ah, tu comercial. acaba fazendo tudo. um pouco. Faz tudo, claro. É bem isso, assim. Não Sim. tem muito essa... E daí a gente abriu lá na Nilo, foi um sucesso, assim. Conseguimos conquistar o nosso objetivo, que era, né, uma nova região e tal. Isso foi em março. Estamos na Nilo. Estamos na Nilo, esqueça tudo. Favela venceu. Isso aí. E daí, em outubro do mesmo ano de 2021, nós abrimos a nossa segunda filial na Plínio. Que a gente tem até hoje ali, né, na esquina. Também foi um sucesso ali. A Plínio, nós abrimos em uma semana, nós fechamos 17 alunos. Tipo, que daí foi um recorde, assim, pra nós, que nós nunca tinha feito isso, assim, né? E daí bombou também a Plínio. Só que assim, daí a gente tinha já 2 filiais, tipo, lindas, assim, lojas de esquina e tal. E a nossa matriz tava num segundo andar lá, tipo, já tava ficando feia, assim, fora do nosso padrão, né? Só que assim, a gente não podia sair da Avenida do Forte, tinha N coisas, assim, né? E daí... Foi Deus, né? Na esquina da nossa loja ali da Avenida do Forte, fechou uma farmácia. Nunca vi fechar a farmácia na vida. Só abre. Só abre farmácia. E ali Abre todo fechou. dia, abre uma farmácia. Não, e eu ainda brinco que foi Deus mesmo, porque o cara prosperou e foi pra Assis Brasil. Então não foi porque ele faliu. Sim. Então a gente pegou aquela sala da esquina, que daí foi quando a gente inaugurou nossa caixa colorida, né? Que daí virou esse nosso, todo esse marketing em cima disso, né? Então que a hoje gente... são em todas Isso, aham. Daí a gente grafitou por dentro e por fora, assim, daí foi um estouro, né? E é o mesmo grafiteiro. Aham. Esse cara. Não, o Leandro brinca cada vez que a gente abre uma academia, ele troca de carro. Parece com uma eu caminhonete nova. E daí a gente abriu lá a esquina e assim, mesmo nessa época nós já tinha tipo 400 alunos, assim. E mesmo assim, de nós ir pra esquina, o pessoal chamava assim, ai, oi, vi que vocês abriram na Avenida do Forte. Então, assim, pra nós sempre a importância do ponto, né, o físico também foi muito forte, né, não só o digital. Que hoje o pessoal é muito do digital, né? Mas pra nós o físico importa muito. Todo mundo tá com uma rotina louca hoje em dia, né? Daí tu, vou treinar e atravessar a cidade. Acaba não fazendo. Não faz, tipo assim, o que eu faço é diminuir a barreira, né? Tipo, mais perto que dá. Do lado de casa ou em casa. Porque senão tu acorda já... Se tu pegou o celular, tá fudido. Não, daí nunca mais faz mil nada. coisas. Eu, tipo... Tive que botar na minha rotina de manhã, porque tu vai, resolve aquilo ali e depois segue o dia, né? Mas... É bem isso. E daí quando a veja gente... isso, né? Que o ponto também pra vocês... faz total diferença. Muitos negócios, né? Pra meu Sim, pro também, restaurante. se não é perto de casa, se não é perto do trabalho, ali onde faz acesso, o cara não vai. Deixa de ir. A gente aprendeu isso assim, né? Que tinha que ser zonas mais residenciais, né? Então, com o tempo ali, a gente foi também aprendendo mais, aprimorando essa nossa expertise, né? Quando a gente foi pra esquina, sobrou a nossa primeira sala, né? Só que a gente sempre teve um carinho por aquela sala, né? Pô, toda a nossa história e tal.
E daí a gente ficou pensando, o que nós vamos fazer nessa sala, né? E daí foi legal que da necessidade dos alunos nasceu a Bang Fitness Club, que daí é o nosso estúdio de musculação em circuito e treinamento funcional. Entendi. Então, assim, o que acontecia? Os nossos alunos, eles emagreciam muito e daqui a pouco paravam um pouco de fazer Muay Thai pra fazer uma musculação, né? Ou, tipo, começava, daí fazia os dois, né? Ou fazia Muay Thai com a gente e musculação em outro lugar. Então, a gente, por que a gente não centraliza tudo aqui, né? Então, a gente trouxe a questão da musculação, né? Esse treinamento de força, mas com a nossa vibe ali do Muay Thai. Então, é uma coisa mais dinâmica, em circuito, com acompanhamento do professor, né? Então, a gente criou esse novo... assim, do Muay Thai? Não, é bem voltado pra musculação e treinamento funcional, né? Até pra gente, até pra dividir bem, né? Então, a partir disso veio a Bang Fitness Club. Na época, quando a gente abriu, a gente pensou, nosso público vai ser os nossos próprios alunos. E não, foi bem legal, porque a gente daí captou um novo público, né? Tipo, pessoas que realmente queriam musculação, treinamento funcional e não gostavam de luta, porque também não é uma coisa que todo mundo gosta, né? Então, ali também o fitness foi bizarro, assim, no primeiro mês nós fechamos, tipo, 60 alunos do início. Eu lembro, eu brincava, assim, no dia da inauguração, tinha fila na recepção. As pessoas pra fechar o plano, assim, tipo, foi bizarro, sabe? E vocês E eu fiquei, tipo, era eu na recepção ali, o Leandro junto, né? Daí, na época, outros professores, né? Porque daí pro fitness ali tem que ser de educação física e tal, né? E daí o fitness foi um sucesso também. Nesse mês, daí no outro ano, né? 2023, surgiu a oportunidade do prédio lá da Anitta. Né, o proprietário entrou em contato com a gente, já conhecia o Leandro das lutas, das academias ali que ele tinha trabalhado. E ele entrou em contato com a gente, daí a gente chegou lá na Anitta também, a mesma coisa, né? Entramos na sala, é aqui. Tipo, arrepiada, assim. Sim, passa carro o dia inteiro. E ali daí foi loucura, né? A gente tava buscando já mudar a nossa loja da Nilo, porque a Nilo ficou, tipo, um ano inteiro em obras, né? Tava um caos ali, as pessoas, tipo, evitavam passar pela Nilo. E surgiu a oportunidade desse prédio. Daí a gente foi lá daí ali foi o nosso primeiro centro esportivo, que daí é o Muay Thai embaixo e o fitness em cima. Dois. Daí foi quando a gente abriu a primeira filial ali do fitness também. Os dois, assim? Sim, muitos. E o legal é que, tanto na Avenida do Forte, né? Porque é tipo uma quadra de distância, quanto na Anitta, a pessoa faz um treino e depois já faz o outro, né? Sobe a escada. Hoje faz o são outro. 7, então, vocês falaram. E são 5 nossas próprias, né? 3 Muay Thai e 2 fitness. E 2 franquias, que daí foi mais E a franquia mais recente? Isso, foi em dezembro. Uma em dezembro e outra Como é que agora. entraram nesse mundo de franquia, assim? Porque é algo novo, assim, né? Como tudo na nossa vida, do Neida. Sem planejar nada. Mas é isso. É que foi assim, na verdade... Na verdade, eu não tinha essa ideia de vender franquias, né? Eu sempre, vamos fazer nós... É nossa. Porque tem o nome, né? Exatamente. A preocupação dele era essa. A preocupação é meu nome, pô. Claro. Entendeu? O cara faz uma merda, não é o... Entendeu? E aí, a gente tava conversando um dia com um amigo nosso, né? E ele falou, você tem que franquear. Tá na hora de escalar ele. Tá na hora de escalar, velho. Você não vai conseguir escalar. Dá pra você escalar sozinho? Dá, mas vai demorar muito mais. E daqui a um pouco, né? Daqui a um pouco vai ser uma coisa que é muita conta pra pagar, muita responsabilidade. A operação vai ficando cada vez mais cara, né? Mais cara. E aí eu falei, daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí um dia eu fui, aí tinha o Batista, né, que é o primeiro franqueado, ele fez uma consultoria comigo. Tinha marcado uma consultoria comigo. Primeiro ele tinha mandado uma mensagem pra mim. Oi, Bang, tudo bom? Treinava Muay Thai também, cara. Vi tua história ali, muito legal, muito bacana. Me inspirador, bem parecida com a minha. Se uma hora tu quiser tomar um café comigo e tal. E aí eu fiquei tipo assim, eu tenho uns fãzinhos ali, né? Falei, mais um cara que me admira, que curtiu minha história e tal. Mas eu sempre respondo e tal. Falei, não, irmão, com certeza. O dia que tu estiver em Porto Alegre, vem aí e tal. Daí... E beleza, ficou daquilo daí. Um dia ele falou, Bang, não sabia que tu dava consultoria. Quero fazer uma consultoria contigo que eu tenho ideia de abrir uma academia aqui em Tramandaí. Consultoria é de quê? De empreendedorismo... Pra luta. Pra luta. Legal. E pra academia em geral, né? Pra quem quer abrir e pra quem já tem quer escalar. Não só pra luta, mas... Mas é nichado, não? E aí daí eu falei, não, vambora. Daí marcamos a primeira reunião, primeira aula da mentoria. Daí ele me disse a ideia, eu tenho umas empresas aqui, ele tem loja de açaí, né? Eu tenho umas empresas aqui e tal, mas eu quero algo pra ter, velho. Era um sonho dele, assim, né? Ter uma academia de Muay Thai. Um sonho, ele sempre gostou de luta, sempre gostou de Muay Thai, e em Tramandaí era muito... Sim, não tinha. Não tinha, velho, sabe, uma parada. Daí eu falei,
pô, cara, legal, show de bola. Só que daí, na hora, já me veio o estalo da franquia. Porque assim, quando eu tava conversando com ele, tava no online. Mas assim, tu sabe, quando o cara tá... Sim. Quando tu conversa com alguém, o santo bate, entendeu? Cara, Aí o santo bateu com ele, sabe? O cara já tem uma estabilidade financeira legal, então já é um cara que tem uma história bem parecida com a minha. Eu falei, meu... Aí o propósito dele Aí também, eu falei assim pra ele... Conhece o cara, né? Também. Daí eu falei pra ele assim... Não, mas eu não conhecia isso. Ah, não conhecia. Não. Foi a primeira vez que Foi a ele... primeira vez. Ah, entendi. Achei Ele que era viu... um aluno. Não, ele começou a Não. me seguir. Ele começou a me seguir. E aí ele mandou aquela mensagem. O santo né? bateu de verdade. De verdade. Ele falou... Nessa mensagem, ele mandou... Ah, meu, acho que o nosso santo bateu, não sei o quê. Eu fiquei tipo... esse cara tá até me pegando, né? Só que aí daí eu fui trocar essa ideia com ele, só que já vi que o cara era muito visão e tal, bem as mesmas... Tem as mesmas ideias que eu, entendeu? Daí eu falei assim, cara, olha só, se eu te oferecesse uma franquia, tu compraria? Daí eu só falei, se não quiser responder agora, quiser continuar a aula... Daí ele... Olha, Bang, entre fazer sozinho e fazer contigo, com certeza eu faria contigo. Eu falei, beleza, quando é que tu pode vir a Porto Alegre pra nós conversar? Não, essa história é engraçada, tá? Porque na quarta-feira nós tava conversando com esse amigo que falou pra nós franquear. Sim. E eu pilhada, né? Porque a gente já tinha pensado nisso pro fitness. Sim. E ele, não vou franquear porque é meu nome, que eu não vou. Daí na sexta-feira ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Acho que vendi a nossa primeira franquia. E eu falei, como assim, cara? Tu falou quarta que tu não queria. Sexta, tá, vendi a primeira. Tá vendido. Mas isso aqui foi noites e noites pensando. Franquia ou não franquia? Tá, mas Noites e noites, na quinta, no caso. franquear eu não vou ter pá, tá? Acho que se botar no papel vale mais a pena. Aquela noite não dormimos. Aí ele, daí ele veio em Porto Alegre, a gente tomou um café ali e tal, e eu mostrei toda a operação pra ele, fui em filial pro filial, mostrando meu assim, assado, e o cara, tipo, ele chegou pra mim assim, cara, não tem como eu fazer sozinho. Ele disse, ou eu faço isso ou eu não faço nada. Eu faço isso, eu não vou fazer nada. Ele pirou quando entrou lá. Daí eu falei, não tem... Daí eu falei pra ele, meu, eu ainda não tenho nada pronto. Mas terça-feira, quando for entrando aí pra nós dar uma olhada nos pontos, vou te levar já tudo no esquema. Aí, daí eu falei, onde é que a gente vai aprender sobre essa porra de franquia? Não sei nada disso. Comecei a procurar no YouTube, meu, não tem nada, velho. Nada. Tudo tu vai no YouTube, né? Onde eu queria aprender um negócio lá, fui no YouTube. Tem um cara que eu conheço que fala de franquia. Mas é muito, tipo assim, muito raso. Exato. Tem que comprar o curso do cara, tá ligado? É isso aí. Um conteúdo gratuito, assim, que tu consegue ter uma base de saber como dar os primeiros passos, não tem. E aí eu comecei a procurar e tal, e apareceu um cara que ele tem uma ideia que eu já tinha na cabeça. Falei, cara, eu não quero escalonar isso. Tipo, de vender 30 franquias de uma vez só. Eu não quero pegar aquelas Aceleradora. não quero isso. Não é. Eu quero os caras certos pra tocar o meu negócio. Eu prefiro... O que eu vejo, eu acho que é isso que funciona, tá? Porque uma galera vende 500 franquias, 1000... Tudo bem, tu vai crescer bastante, mas... Pra ti tá ótimo, mas pro teu franqueado, meu. 2 meses depois. Exato. Tu vende 500, mas tem... Exatamente. Guardou 20, 30, 50, 100 mil da vida e normalmente, cara, e normalmente o franqueado tem esse perfil, o cara que guardou uma grana, ou aquele cara que se aposentou, quer fazer uma coisa pros filhos. Então tu vai vender um negócio furada pro cara, não? É a vida do cara. E aí esse cara tem essa ideia, tipo assim, franquear aos pouquinhos, né? Tu vender pra tua rede de pessoas, daqui a um pouco pra um familiar, né? Pra algum cliente e tal. E aí eu, gostei da ideia desse cara, bem parecido com o propósito que eu quero para esse negócio de franquia. Aí eu olhei o primeiro vídeo dele do curso, daí, cliquei, fui ver, vou comprar o curso. Comprei, daí eu falei, cheguei pra ela assim... Netflix do final de semana. A gente tem de sexta a domingo pra nós desbravar esse curso aqui, anotar o que a gente tem que anotar e chegar pronto pro cara lá. Aí ficamos, eu e a Vicky lá estudando. E não tinha chat GPT, né? Pra ajudar. Não, até tinha. Né? Nós que não sabia usar. Não, GPT foi ano passado. Foi agora, dezembro. Era aí, começo. Daí a gente estudou tudo ali pra entender a metodologia, né? As regras. E daí, em paralelo a isso, eu já fui levantando todos os números, né? Pra mostrar pra ele, né? Isso aí eu sempre tive tudo planilhado ali, né? Então, a gente mais só montou a apresentação pra ele entender o que tinha e o que não tinha ter. Os manuais, assim, o que foi. Bastante gente pergunta, como vocês fizeram?
É que assim, sem querer querendo, a gente sempre operou como franquia, se for pensar. Porque, tipo, todas as nossas unidades, elas seguem o mesmo padrão, o mesmo layout, a mesma forma. Então, já Tipo, as nossas aulas têm manuais, o nosso atendimento tem manual, tudo tem manual, sabe? Franquia é isso, né? Exato, é uma Máximo padronização. Padrão, Uhum. tem algumas coisas que saem do padrão, que tu tem que pode liberar um pouco. Sim. McDonald's, tem McDonald's aqui, na Índia é diferente. Sim. Tem, mas quando cresce muito, né? Tu consegue ir mantendo o padrão, é essencial pra franquia, e eu vejo que um bom contrato também. Daí a gente O sempre jurídico- teve isso muito bom também, a O gente tem jurídico advogado de é do marca. lado, assim, porque é a tua marca. Né? Como tu falou, se acontecer alguma coisa, vão associar direto a tua pessoa. Né? Não, E desde o início a gente teve essa preocupação também com a marca, né? Ô, Tudo meu, muito amarrado. Quando o Jackson, que é o artista, deu a primeira sprayzada na parede, assim, eu falei, vão me copiar. Aí já fui... Aí a gente conheceu o Arno, que é o nosso advogado, que cuida toda a parte de marca, né? Fez todos os contratos ali dos franqueados. Daí eu já conheci ele num rolê que a gente foi em Santa Catarina. Amigo de um amigo, é sempre assim. Começamos Né? a seguir no Instagram, daí eu falei, pô, esse cara... Daí eu entrei em contato com ele, falei, meu, tem que fazer uma reunião aqui. Ele criou todos os contratos ali, então... Legal. Hoje o Jackson, ele tem um contrato de exclusividade, a obra é nossa. Sim. Então, sim. assim, se eu quiser até trocar de artista, eu consigo trocar, entendeu? E outros estúdios não podem ter, né? Pra fazer com ele também. Exato. Tem toda essa... Então a gente já se protegeu bem antes, né? E aí falamos com ele de novo nessa questão da franquia. Ele passou tudo direitinho pra nossa questão contratual, fizemos um contrato ali e fechamos com o Batista. A esse nossa que é o- primeira. 3, 4 dias. Aham. Não, e isso era, tipo, novembro ali, início de novembro, e nós inauguramos dia 2 de dezembro. Isso é uma grande vantagem da nossa franquia, tipo, 15, E 20 assim, dias em Tramandaí. Boa. 15, 20 dias a loja tá pronta, já opera, né? E pra tu ver que é uma... Que eu dou muita... Eu não sou muito aquele cara dinheirista que só vai, não. Vamos. Claro. Aí, já dezembro, esse outro franqueado, ele foi na inauguração. E aí, naquela semana, ele mandou uma mensagem. Babanho, olha só, eu acho que eu vou sair da minha empresa e tal. Trabalhei na Dell há muito tempo. E, pô, cara, quero fazer alguma coisa. Como é que Vai vir funciona o uma negócio da graninha. franquia? Só que ele é um gurizão solteiro, tá ligado? Tipo assim, eu falei, não. Porque a gente pensou, tipo, mais família, né? Mais tipo um... assim, a gente Sim. tem um perfil, né, Claro. de franqueado. Aí, daí eu meio que deixei ele de escanteio, assim, né, naquele momento. ali. Entendi. Aí um dia ele falou, acho que daí passou um mês, mais ou menos 2, ele, fui demitido e tal, vou receber uma grana aí, tem como tu passar o negócio da franquia? Aí eu deixei ele na gaveta mais Sim. uma semana. Sim, não, Falei, não sei não, cara, não tô levando fé, né? sim, não foi de primeira ali. Não, E ele ficou com não- medo, assim, né? Daqui a Claro. pouco, Que vai bebe, fazer, quer, né? Com... E ele é um moleque que chegava lá e tomava uns traguinhos lá, né? Nas festinhas da academia. Eu falei, daí fiquei naquilo ali, né? Daí um dia E ele é jovem? Assim? Jovem. É. Não, ele não é jovem, ele tem 30 anos. Ele tem... Tá, não 30 é e tão guri, poucos. mas- não é mais guri, né? Mas ele parece um moleque de 20 anos, entendeu? Sim. Aí, grande. daí eu falei, vou te convidar pra vir na minha casa aqui pra nós trocar ideia. Daí ele foi lá, daí ele já me pareceu outra pessoa. Que é diferente da Porque a gente pessoa ali no conhece rolê, a né? academia, a resenha, a folgação, Sim, brincalhada. Aí eu já vi que ele era um cara mais sério, inteligente, tal. Eu falei, o que tu tem nessa Qual é? conta aí pra nós fazer acontecer? Tenho tanto. Então vamos dar ali. Vamos dar. Aí começamos a procurar sala. Aí tinha esse prédio da Cristino Fischer, onde a gente abriu essa franquia. Eu já vinha olhando há 2 anos esse prédio. Há muito tempo. Esse guri me fritava com esse prédio. Cara, esse prédio aqui Cristiano é Fischer tipo... não- Quase esquina com a PUC ali. Tinha um crossfit bem na ali frente antes. do Clube Farrapos, Uhum. do Planet Ball e tal. Sei. E eu olhava aquele prédio e falei, cara, tipo assim, tem academia ali naquela volta, mas é tudo low cost. É tudo Moinhos, Smart Fit, 26 Fit, Parará. Uhum. Não tem algo que a galera se conecte, Uhum. entendeu? Tem um monte de prédio ali em Não volta. tem. Tipo assim, Muito. na Avenida do Forte, ali, Anitta, tem várias academias que concorrem com nós. Não é do mesmo nicho, mas concorrem com a gente. E a gente acaba, né, perdendo Dividindo, um pouco. né? Dividindo um Ah, pouco. Ali não tem com quem tu dividir. Uhum. Então eu olhava aquele prédio ali e falei, porra, cara, aqui não tem nada, velho. Aqui é um mundo... Uhum. Não tem Muay Thai, não tem CrossFit, não tem nada. Sim. Tem as academias que a galera tá acostumada e que não gosta. E eu sempre olhava quando ele... Um dia eu fui lá jogar uma bola no Planet Ball, já tava alugado o negócio. Falei, puta, perdi o bagulho.
Aí passou um tempo, passou esse tempo, a gente foi ver os prédios, começamos a olhar os prédios, olhamos um na Vicente, Na um na Ipiranga, e aí o último ia ser esse. Só que eu não me lembro, eu não sabia que era esse. Não sabia. Não Eu sabia. me lembro, acho que não. Quando eu começou a chegar perto, eu falei... Quando eu estacionei, eu falei, é aqui. Esquece, Foi a E mesma olha coisa. é aqui. E foi. Foi, aí tá, daí, não, que negociação desgranida. Aquilo me tirou, assim, uma semana inteira, eu querendo fechar aquele negócio e... Eu sei, quando bota ideia fixa, não tem E crise. a imobiliária travando e, tipo, não aprovando nada. Eu falei, tá, meu, daí uma hora eu cheguei pro corretor, né, porque o corretor tava falando com ele e com ela. E eu sou poucas ideias. O cara não tá resolvendo meu problema, ele vai ter que resolver de uma lá Sim. fora. Eu falei, meu, olha só, não tá aprovando nada. A gente mandou, tipo... Tinha tudo. dados até de Sim, donos de é. grandes... Pô, tipo, mandou pessoas que... Sabe? Tipo, não vou falar nomes, mas, Claro, tipo, pô, a gente mandou nome aqui, porra. Como não? Score 1.500, entendeu? Tá de louco. Falei, cara, olha só, vocês não querem alugar pra nós, vocês falam. Já fala, daí o cara... Porque daí eu já vou procurar outro corretor, barará. Só que é o seguinte, mano, eu quero essa sala, vamos dar um jeito. Qual é a outra forma? Qual é a outra forma de nós alugar esse negócio? Me dá uma solução, irmão. O cara, não, meu, dá pra fazer assim. Falei, tá, meu, vamos diminuir essa taxa de... Como é que é o nome? O título de capitalização. Vamos diminuir, cara. Quem é que tem 120 mil pra deixar parado, irmão? Tá louco? Mas tu acredita? Era Quem 120 mil deixa? reais. Nem o Pablo Marçal deixa 120 mil parado, meu irmão. Te liga. Aí tá, daí, pô, diminui aquela taxa de capitalização lá. Deu um jeito. Resolveu. Resolvi o negócio. Falei, meu, se eu não fechar sexta-feira esse negócio, não quero mais. Esquece. Sim. Não é Não pra é pra ser. ser. Não é pra ser, tá? E eu viajando com os guri, com meus moleques, né? Daí eu falei, daí o Marlinho, que é um Nosso nosso gerente. gerente, falei, meu, vai dirigindo, porque eu não tenho que resolver um problema aqui. Tocanado. Aí eu falei pros moleque, meu, a gente parou num posto, eu falei, gurizada, e eu tocanado aqui, né? Fechou o aluguel, fechamos o aluguel, pá, tudo certo. Daí veio o franqueado, o gurizão, com umas imposições. Será que a gente fazia sociedade? Ou, tá, ficou aquele negócio. De porcentagem. Então eu falei, pá, agora o louco ficou... Porra, agora que o louco vai vir com essa. Tá tudo certo. Ah, não, mano. Depois a gente vê isso aí, irmão. Entendeu? Só vamos. Então, vamos. Aí tá. Falei, Resolve. negociamos, entramos em contato com o advogado pra ver o que seria melhor na parte de negociação, que ficaria bom pra mim e pra ele. Pum, fechamos. E eu falei pros gurios, meu... E antes de fechar, eu falei pros gurios, meu, a gente vai ganhar a luta e eu vou fechar negócio. E domingo a gente vai pra praia. Aí fechei o negócio, o meu moleque ganhou a luta. Domingo a gente parou no guarda no embaú lá pra Deu Comer camarão. comer camarão na moranga e comemorar. Pum, fechamos o negócio, segunda-feira já tava... coisa boa. Aham. Aí foi muito rápido, assim, né? Tipo, foi um estouro também. E foi um estouro, foi tipo assim, Sim. foi o quê? Pô, Botamos o quê já? 50 alunos? Não, tá com quase 70 alunos já em um 70 mês alunos de... em um mês, é. Abriu praticamente em 20, a gente tá... Vai fechar um mês agora, fechou um mês agora, né? Mas 5 anos de... É, 5 cinco anos anos fazem em outubro. Legal. É, assim, 4,5, é. E 7 academias, quantos alunos, mais ou menos? 1.300. Não mais agora, contando as franquias, vai dar ali, vamos dar 1.500 alunos 1.500. ativos, né? Gente, pra caramba. Mas já passou, sei lá, 5 mil pessoas na nossa Ah, rede. muita gente. E o que vocês pensam pros próximos capítulos? É Ou team bang tão por indo- tudo, né? A ideia A ideia é expandir as franquias. Mas começa primeiro em Porto Alegre, É, região, é. sul. Ah, agora eu acho que como franquia, na verdade, a ideia é ter os pontos principais, né? Tipo, todos os estados, né? Mas não é que, tipo assim, não tem um direcionamento agora, né? De Sim. tipo, tem que ser tal que lugar. recente, Se aparecer um franqueado no Maranhão, vamos dar ali, né? Vai depender muito de onde a pessoa mora. Onde a pessoa quiser, Os né? desafios vão ser diferentes, É. né? Porque tem um amigo que tem uma rede de franquias e ele, por exemplo, vendeu em Foz do Iguaçu. Daí a passagem era R$1.000. Agora com pandemia, com enchente, não sei o que, a passagem foi para 4, 5 mil. Bah. Então, só para ele visitar a loja... E aquilo não estava no custo. Então, óbvio que vão ter outros desafios, É. mas acho que faz parte do crescimento também. Né? Sim. Agora a gente tá estruturando tudo direitinho, fazendo tudo no modo mais tranquilo, né? A gente precisava fazer Começar. acontecer, cara. Que nem Claro. eu falo, tipo, não é... Imagina se eu parasse pra planejar tudo que... Ah, Tem que não. ter um planejamento? Tem que ter.
Mas tem muita coisa que tem que ser na guerra, irmão. Não. Entendeu? É bem aquilo, a oportunidade tem que nos encontrar pronto, Eu falei né? ontem pra nossa equipe de gestão, falei, tem uma coisa na luta que é o seguinte, tem uma hora que a estratégia não dá mais certo. Sim. Ou tu vai pra guerra ou tu vai morrer, meu irmão. Tem que botar a cara. Ou tu, tipo assim, tem um momento, o cara perdeu um round, perdeu 2, perdeu 3, segundo, o quarto e o quinto, tem que ir pra guerra, tem que ir pro pau, já era, tu já tá perdido a luta. Ou tu vai pra guerra e ganha no modo guerra, ou tu perde. Então, parar pra vamos fazer uma estratégia aqui, parará. Não, mano, não funciona desse jeito. Pra mim, pode funcionar pra outras pessoas, pra outros empresários e empreendedores, mas pra nós sempre foi naqui, ó. Tipo assim, vamos fazer acontecer, depois a gente estrutura. E as franquias tá sendo a mesma coisa. Agora a gente tá com... tá entrando o Leandro, que é um cara que foi o cara que falou pra nós franquear. Entendi. A gente ofereceu, fez uma proposta para ele. ele era nosso aluno, Era nosso aluno aí e tal. Criou uma amizade, sempre foi meu conselheiro ali, né? Tipo assim, eu chegava pra ele, o que tu acha disso? Ele tem uma cancha maior no mundo empresarial. Entendi. Então, a gente fez uma proposta pra ele e hoje ele tá vindo pra ser nosso sócio nas franquias, Na né? franqueadora, né? Nas franqueadoras. Quando a gente tá crescendo, isso é muito importante, né? Porque tu pegar mentores que têm experiência. Exato, E é isso, né? Porque pessoas que já viveram aquilo ali, né? Sim, chega uma hora que tu te limita ali do que tu sabe, né? Algumas coisas no crescimento, né? Por estar crescendo. Mas e quantos... A equipe, mais ou menos, quantas pessoas... 25? Uns 25 hoje já. Gente, gestão de pessoas. Gente. Tinha um professor na faculdade que falava, gestão financeira é um caos, né? Tipo, só que 2 mais 2 continua sendo 4. Tipo, óbvio, se tu tá devendo, tu não dorme, né? Já fiquei milhares de noites sem dormir. Mas 2 mais 2 continua sendo 4. Agora a gestão de pessoas. Um vai querer um abraço, outro vai querer grana, outro vai querer uma palminha no grupo. E tu entender isso faz parte do dia a dia, né? Mas a nossa galera, assim, ela é bem engajada, assim. Isso é bem legal ali, senso de equipe, assim. Para nós se torna mais fácil, né? Claro legal. Que teve várias que não deram certo e faz parte, mas a gente tem colaboradores ali que começaram comigo no estúdiozinho, entendeu? Isso é legal. Tipo, 5 anos de empresa já, praticamente. E também eu acho que ali eles conseguem ver, assim, tanto o pertencimento, né, de tudo que aconteceu. E também, olha o que a gente fez em 5 anos, né? Imagina daqui mais 5, o que nós vamos fazer, né? Parte da criação toda. Exatamente, Legal. Daí agora a ideia é desenvolver eles como lideranças, né? Dar oportunidade para eles de crescimento, tanto de carreira quanto financeiro também, né? Agora com as franquias também a gente consegue, né, gerar mais cargos também, né? Teve um professor nosso agora que foi morar em Tramandaí, tá tocando 17 anos, cara. Tocando a operação lá, assim, se destacou. Sim. Hoje, então, tem Muay Thai, o fitness, mentoria e ainda tem os atletas. E os atletas, E as franquias. Sim. A gente tem atletas também de ponta, assim, né? Lutando em grandes eventos. Agora o nosso projeto com o atleta é levar ele pro UFC também. Já tá no caminho. Já tá no caminho, sim. E daí tu bota dentro do teu guarda-chuva, assim, dentro, tu patrocina ou tu treina? Tudo nós, assim. A empresa que faz. A empresa paga, né? A empresa paga. Tipo, a gente vai viajar com os atletas, a empresa paga tudo. Tem ali uns meia dúzia de patrocinador ali, mas não é um cara, empresa assim, assim, de botar dinheiro, sabe? Mas assim, pra nossa marca dá muita credibilidade, né? Então a gente trabalha com luta, tem que ter a parte competitiva. É a parte mais difícil pra mim. Sendo bem sincero, assim. É um mundo de ego, os caras são praticamente teus inimigos, né? Eles não conseguem diferenciar. Cara, luta aqui. Isso não tô falando de atleta, mas treinadores. O problema no Muay Thai é os treinadores. Então, os treinadores, eles te vê como um rival, assim, que nem Inter e Grêmio, sabe? Fora do ringue, não. Fora do ringue. Então, é isso que acaba tirando o meu... Meu sono. Minha paz. Mas agora eu tô encaminhando. Agora, tipo assim, eu tô delegando algumas funções. Então, tem o Arlin que já tá pegando mais a parte de treinador. Eu tô focando mais nos caras, tipo, que realmente querem aquilo dali. Antes a gente ficava perdendo tempo com gente que chegava ali, não queria treinar, que não se dedicava. Sim. Aí tu ficava lá de mentor, não, vamos lá, não sei o quê. Hoje não tem mais. Não, né? Hoje não tem, não tem mais. Fica puxando, cara. Tu não quer, meu irmão? Não é aqui. Não é aqui, entendeu? Às vezes a galera chega ali, que eu quero lutar, mano.
Não vai dar. Não vai dar. Vou ver, te Não é aviso. pra ti. Possível. Tipo, nunca vai ser lutador. Ai, que horror. Entendeu? Mas eu tava pensando, mas, tipo, vocês devem ver a transformação das pessoas em saúde. É. muito Demais, grande, demais. tipo, Esse é o nosso propósito, assim, e né? não só Como emagrecimento, empresa. É óbvio que emagrecimento também, mas, tipo, de saúde mesmo, assim. Gente que tinha problema. Mental, Bah, velho. A gente tem um caso Saúde ali mental. que a gente sempre fala, né? Que é a Suzana, que é uma aluna nossa. Ela entrou ali, tipo, em depressão. A mãe dela tinha morrido. Tipo, a mãe era a vida dela, assim. E ela tava numa depressão profunda, assim. Tipo, e ela emagreceu mais de 30 quilos. Hoje ela treina de manhã, de tarde e de noite. Aquilo é a vida dela. Ela tatuou o logo da academia no braço. Pra gente ter uma ideia, sabe? Porque ela disse, cara, isso aqui foi a transformação da minha vida, sabe? Foi... Tipo, tem caso ali, tem a Fran, uma aluna nossa, que ela entrou obesa lá, não tá tomando remédio. Tipo, ela tem 20 e poucos anos, tomava remédio, não conseguia subir uma escada. E ela perdeu 65 quilos treinando. Tipo, e ela treina agora também 3 vezes no dia, tipo... É bizarro, Eu tô assim. com carinho, porque eu cheguei a me arrepiar. Uhum, Tipo, é quando a pessoa bem chega a bonito, tatuar a tua assim. marca, tipo assim, É. Não, eu não Não, fiz uma isso foi tatuagem bizarro. com meu nome. loucura. Até minha mãe Ela me falou, perguntou, tu te importa de eu tatuar o nome do Leandro? Eu falei, eu não. Ah, não, essa história tem que ser contada. É. Quer dizer, foi contada. Foi contada. Mas é bem É. legal, assim. A gente tem um propósito muito forte, assim, de transformação, sabe? Da vida das pessoas. Eu acho que isso é meio que nos move, assim, né? Essa parte de transformação da vida das pessoas e a questão de levar o esporte Legal. pra outro nível, assim. Então, é muito... Eu acho que, tipo, o dinheiro, o crescimento, isso tudo é uma consequência, né? Então, é bem forte isso, assim, Tem pra uma nós. meta de, tipo, temos 7 hoje, queremos em 5 anos ter 20, 30, não? Ou vamos indo? Não, a gente quer fechar esse ano com 10. Uhum. 10 unidades, né? Pois é. Então a gente tem É mais bem desafiador, 3 unidades aí de meta pra fechar esse ano. Mas também, se não der, não fico focando muito nisso, Claro. entendeu? Porque senão tu tira teu eixo. A gente precisa, tipo assim, organizar o que a gente tem agora. Se vier mais unidades é porque tem que acontecer, entendeu? Vai chegar, tem muita gente ali que interessada. leads. Tem vários leads ali interessados na franquia, mas eu não sou aquele cara que, tipo assim, eu preciso, não, vamos vender franquia. Vamos vender franquia. É melhor que seja qualidade, que seja o cara É, certo do que quantidade. exatamente, É. exatamente. E o legal é que, assim, agora a gente tem vendido pra pessoas próximas, né? Tipo, alunos muito interessados, que já conhecem, né? O propósito da marca. E daí a nossa ideia agora, estruturando a franquia, também é encontrar esse perfil mais de investidores mesmo, né? Sim. Então, esse próximo passo como expansão também é pegar essa outra galera. Essa marca, É. quem sabe. Hoje, assim, ó, para um investidor, por exemplo, tu quer investir na minha marca, tu não precisa nem botar teus pés lá se tu quiser. A gente toca A gente tudo, toca né? tudo, velho. Tipo assim, a gestão, Botar grana e... sabe? Tem como tu colocar Tem esse grana perfil e tu- também que só quer o dinheiro, né? São tem perfis esse perfil diferentes. do investidor e tem o perfil da galera que, tipo, por exemplo, esses dois franqueados, o Feller tá lá dando aula, mano. Que eu vejo que hoje é mais difícil tu encontrar essas pessoas que amam tua marca, que gostam, querem tocar. Investidor tem um monte. Então... Nós estamos no caminho inverso, Que é isso, é A ótimo. gente tá no caminho. Depois tu me passa o contato desses investidores. Não, mas tem. Achar grana tem. Sim. Achar gente que ama tua marca Sim. demora um pouquinho mais Sim. pra conseguir. A gente fez o mais difícil, a gente já fez. Não, é muito legal. Gente, estamos indo pro fim. Muito bom. Tipo, Se deixar, nós ficamos até amanhã falando. Não, eu realmente gosto muito de escutar esse tipo de história. Não sei se vocês bebem, a gente tá aqui falando de saúde, mas eu vou deixar Bah, que vinhozinho pra chique. Que legal. Tá vindo o inverno. Personalizado, hein? Tomar hoje. Ufa, acertei. Top. Mas, gente, obrigado mesmo de coração. um presente. É verdade. Eu vou visitar você. Ele vai ter que ir lá treinar. É do lado da minha casa, tem Vou que te ir. dar uma camiseta. Muito obrigado mesmo de coração. Eu Parabéns pela agradeço história de pela vocês oportunidade. aí. Seguimos, contem comigo aí. Parabéns. Obrigada. Valeu.